Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente! Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 842. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 17 horas e 13 minutos pelo horário de Brasília, 22 horas e 13 minutos pelo horário de Ruhengeri, em Ruanda, de onde gravamos esse episódio. Hoje é quarta-feira, 30 de abril de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado para mais um episódio do Petit Jornal. E Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos da política e da economia internacional. Como vai, Tanguy? Tudo bem? Tudo bem, Daniel Souza. Vamos lá para mais esse bate-papo 842, sendo gravado aqui quase na tríplice fronteira entre Ruanda, Uganda e República Democrática do Congo. Tá o caos, a gente está gravando aqui num lugar onde tem um saxofonista tocando aqui em algum lugar aqui por perto. A internet está meio esquisita, mas tem episódio, né? Aqui estamos, tentamos gravar ontem também, não conseguimos porque não conseguimos internet, mas o que vale, né, Daniel Souza, é a boa vontade, estamos aqui, a gente não quer deixar de gravar os episódios, a despeito de a gente estar nessa viagem aqui pelo continente africano, estamos em Ruanda, ainda temos uma passagem pela Tunísia, antes de finalmente voltarmos à normalidade total, completa e absoluta. Daniel Souza, temos hoje uma pauta importante, né, quando a gente fala sobre os Estados Unidos, tem sido um tema constante, né, dos nossos episódios aqui, Donald Trump, o impacto de Donald Trump no mundo, na economia, e o que está acontecendo com a economia dos Estados Unidos, Daniel? Tanguy, tivemos a divulgação do PIB americano no primeiro trimestre de 2025 e houve um recuo de 0,3% em base anualizada. É o primeiro trimestre de retração do PIB americano. Pode ser que, caso isso se repita no trimestre seguinte, os Estados Unidos entrem formalmente em uma recessão, tecnicamente em uma recessão. Rapidamente, Donald Trump arrumou várias explicações. Em primeiro lugar, é culpa do Biden. Em segundo lugar, não é culpa das tarifas, porque está indo tudo muito bem. Em terceiro lugar, tenham paciência. Tenham paciência porque nós estamos construindo algo grande, algo robusto, algo estruturante na economia americana e mudanças dessa envergadura demandam tempo. Então, o Donald Trump acaba encaixando aí um discurso para dizer que não é bem assim e também para dizer que não é culpa dele. E esse encolhimento do PIB americano em 0,3% bem antes do previsto. Já havia aí uma projeção de que a economia americana poderia desacelerar e alcançar o terreno negativo, o terreno do encolhimento do PIB, mas não tão cedo como a gente tem observado. É importante também registrar que o governo Donald Trump completou 100 dias. Sim, já temos 100 dias de Donald Trump no poder e durante esses 100 dias, Donald Trump assinou 220 ordens executivas, o que seria o equivalente no Brasil à MP, né, a medida provisória, uma forma de você contornar o Congresso e tentar ali aumentar o poder do Executivo. E também me chamou particularmente a atenção uma pesquisa do Instituto Ipsos, do jornal Washington Post e da rede de TV ABC News, que foi divulgada no domingo, que mostra que o Donald Trump tem a pior aprovação aos 100 dias de mandato de um presidente americano em pelo menos 80 anos. Então, nós estamos falando de um Trump que tem a aprovação de 39% dos americanos e a desaprovação de 55%. Claro que isso não totaliza 100%, porque existem ali aqueles que não sabem ou não quiseram responder. Sobre a economia americana, 73% disseram que ela está em má situação, 53% afirmam que a economia piorou desde que Donald Trump tomou posse e, claro, diante de um cenário como esse, nós acabamos tendo algo que vai
vai impactando negativamente a popularidade do presidente americano. Um outro registro que eu queria fazer é que o déficit comercial americano ele aumentou, né? Nós tivemos durante o último período um aumento de 9,6%, chegando a 162 bilhões de dólares. Esse dado foi divulgado na última terça-feira, 29, ou seja, no dia de ontem. Isso poderia ser explicado, uma das hipóteses que está sendo levantadas, é que você teve um aumento das importações justamente para evitar o tarifaço do Donald Trump, tarifaço que entraria em vigor ali no início de abril, e esses dados aqui acabam se referindo ao mês de março de 2025. De qualquer maneira, é uma série de notícias relativamente ruins em relação ao governo dos Estados Unidos e, em particular, no que diz respeito ao desempenho econômico. A gente tem uma economia americana que continua com déficit comercial importante, a gente continua com uma economia americana com muita incerteza em relação ao futuro e uma economia americana que agora apresenta um encolhimento do PIB em 0,3% no primeiro trimestre de 2025. Mas está tudo bem, é tudo culpa do Biden, precisamos ter paciência e não tem nada a ver com as tarifas, nem com as lambanças que têm sido feitas pelo governo americano, o governo do Trump, dentro de um cenário onde o grau de incerteza está num patamar extremamente elevado. Agora, tudo isso que acontece nos Estados Unidos, obviamente, mexe com a economia do mundo todo. A gente está falando sobre a maior economia do mundo, um país que é um grande parceiro comercial de boa parte dos países do mundo, um mercado consumidor importante. Logo, isso mexe bastante também, por exemplo, com o seu dinheiro guardado, aquele dinheiro que você está guardando ao longo da sua vida, para sua aposentadoria, aquele dinheiro que você conseguiu na venda de um apartamento. E é muito importante que você saiba como cuidar desse patrimônio. Por isso que a gente deixa aqui a indicação da Rio Claro Investimentos, nossos parceiros da Rio Claro, que tem a capacidade de fazer a melhor gestão do seu patrimônio para garantir segurança e para garantir também rentabilidade. O link está na descrição desse episódio. Não perde essa oportunidade. Entre em contato com a Rio Claro Investimentos. Lembrando sempre que, ao contratar a Rio Claro para administração de carteiras, você passa a ter uma equipe de gestão profissional, independente, que trabalha apenas para você para administrar seus investimentos. Eles acabam tendo acesso, junto com você, da carteira administrada e acabam, claro, seguindo sempre o mandato definido pela política de investimentos, auxiliando o cliente na sua gestão e trabalhando sem qualquer tipo de conflito de interesses, sem receber qualquer tipo de corretagem de bancos ou de qualquer tipo de empresa. Isso acaba sendo um grande diferencial da Rio Claro Investimentos, por isso fica a nossa recomendação, link no descritivo. Tenho certeza que os amigos e amigas do Petit Jornal vão gostar demais dos serviços da Rio Claro Investimentos. Falando sobre os Estados Unidos, vamos para o Canadá, cruzar a fronteira norte dos Estados Unidos, Daniel Souza. No Canadá tivemos eleições e, sem surpresa nenhuma, os liberais venceram. Quer dizer, é uma surpresa se a gente pegasse as pesquisas eleitorais de alguns meses atrás, quando os conservadores apareciam muito à frente, naquele período final ali do governo do Justin Trudeau, mas de lá para cá eles tiveram um grande cabo eleitoral que foi Donald Trump. Donald Trump começou a dizer que ia tarifar o Canadá, que o Canadá se tornaria o 51º estado americano, e o Partido Liberal conseguiu endurecer um pouco, né, o seu discurso, responder à altura, e isso acabou levando, portanto, também a um crescimento das expectativas do Partido Liberal com relação aos votos, e, de fato, nós tivemos uma vitória do Partido Liberal, que conseguiu 169 cadeiras. Isso não é suficiente, Daniel, para que o Partido Liberal consiga montar um governo sozinho, mas quase. A gente precisa, no Canadá, para conseguir montar a maioria no parlamento, de 172 cadeiras. Eles estão apenas 3 cadeiras abaixo disso. Então, não vai ser muito difícil para o Partido Liberal montar esse governo. A gente tem um segundo bloco, que é exatamente o bloco do Partido Conservador, com 144 cadeiras. Então, está consideravelmente abaixo, a gente está falando de 25 cadeiras de diferença. E, naturalmente, o Partido Liberal vai ter que encontrar aliados para conseguir, Daniel, 3 cadeiras, apenas 3 cadeiras já é suficiente para que o Partido Liberal consiga formar uma coalizão de maioria. E ainda tem o Bloco do Quebec, né, que tem 22 cadeiras. O Bloco do Quebec, Daniel, naturalmente discorda do Partido Liberal,
do ponto de vista nacional. Eles querem mais autonomia e tudo, mas com relação a uma série de temas, há concordância, existe a possibilidade, essa negociação não começou ainda, mas existe a possibilidade do Bloco do Quebec integrar a coalizão do Partido Liberal, e tem ainda o novo Partido Democrático, o NPD, que tem 7 cadeiras. É possível montar também, e tem o pequeníssimo, né, Partido Verde, que conseguiu uma cadeira. Agora, uma coisa importante, Daniel, que me chamou muita atenção, é que, isso a gente falou lá atrás, que o Mark Carney, né, que era o primeiro-ministro e que agora deverá ser o próximo primeiro-ministro, enfim, está praticamente eleito para ser o próximo primeiro-ministro, ele não era membro do parlamento, o que não é muito normal, não é proibido, mas normalmente o primeiro-ministro é um parlamentar. Ele não era e agora ele conseguiu o mandato. Agora, olha como é que o mundo dá voltas, Daniel Souza. Os 2 principais rivais do Mark Carney não conseguiram mandatos nas suas regiões. Então, o conservador, o Pierre Poilievre, não conseguiu ser eleito no seu distrito, assim como o Jagmeet Singh, que é o líder do Partido Democrático, também não conseguiu o seu assento. Ficou muito claro, Daniel, que fazer uma contraposição ao Donald Trump foi o que elegeu o Partido Liberal. O que pegou muito mal foi que, por exemplo, o candidato do Partido Conservador, né, o Pierre Poilievre, começou a falar em Canada First, né? Então, meio que pegar a ideia de America First e implementar ao Canadá não pegou bem, os canadenses não gostaram muito e pareceram satisfeitos com a reação do Partido Liberal, que mais uma vez começou lá com Justin Trudeau, o Mark Carney, que não é exatamente um político muito tradicional, ele foi um cara que é a primeira vez que ele é eleito para alguma coisa e tudo, mas conseguiu encarnar essa resposta constante a essa ideia de Donald Trump, de que o Canadá vai ser o 51º estado americano. Portanto, Daniel, teremos mais um mandato liberal no Canadá, Daniel. Lembrando sempre que os liberais no Canadá seriam mais à esquerda e os conservadores seriam mais à direita, né? Seria o liberal ali no sentido que é mais conhecido em países como os Estados Unidos, como o Canadá, como a Austrália. É uma conotação um pouco diferente, né, da que os liberais têm no Brasil. Tanguy, registro que nessa semana nós tivemos a maior aproximação entre a taxa de câmbio oficial e a taxa de câmbio paralela na Argentina, a maior aproximação desde o ano de 2019, o que sugere sucesso, pelo menos até o presente momento, na política do governo Javier Milei de flexibilização do controle cambial, de flexibilização e de liberalização do mercado de câmbio, na medida em que você começa a ter ali o mercado de câmbio paralelo perdendo gradativamente o sentido e você começa a ter ali também uma facilitação no acesso à moeda estrangeira. Então, a moeda estrangeira na Argentina agora está sendo adquirida com mais facilidade. Nós temos ali uma taxa de câmbio oficial que está flutuando entre bandas estabelecidas pelo governo e nós temos uma taxa de câmbio paralela que está mais próxima da taxa de câmbio oficial, o que sugere aí que nós estamos tendo gradualmente um alinhamento exatamente como o presidente Milei havia sugerido. Também tem sido prometido que essas bandas cambiais elas vão gradativamente sendo alargadas ao longo do tempo, até que em algum momento no futuro elas possam ser completamente eliminadas. O Brasil adotou um sistema de bandas cambiais durante o governo Fernando Henrique. Quer dizer, durante o governo Fernando Henrique, você tinha ali uma taxa de câmbio superior, uma taxa de câmbio inferior, e dentro desses limites estabelecidos pelo governo, a taxa de câmbio poderia flutuar com liberdade. Quando ela batia no teto ou no piso, o Banco Central acabava sendo obrigado a intervir e manter a taxa de câmbio naquela flutuação. O que a gente observa é que a Argentina está adotando uma estratégia um pouco semelhante. Para que ela dê certo, você precisa ter reservas, quer dizer, o Banco Central precisa ter bala na agulha, precisa ter capacidade de intervir no mercado cambial quando necessário for. E isso é uma realidade hoje na Argentina, principalmente depois da liberação de um crédito suplementar do Fundo Monetário Internacional, um crédito bastante robusto aí na casa de 20 bilhões de dólares. E um segundo elemento importante é a credibilidade, quer dizer, as pessoas precisam olhar para essa taxa de câmbio e achar que ela faz sentido.
E a credibilidade ela pode ser mensurada, inclusive, nesse nível de descolamento entre a taxa de câmbio oficial e a taxa de câmbio do mercado paralelo. E o termômetro, até o presente momento, está sugerindo que sim, que o governo argentino está com credibilidade, que sim, o governo argentino está com um volume de reservas significativo e até o presente momento a estratégia está dando certo. Vamos ver como é que vai avançar ao longo dos próximos meses, se vai continuar realmente nessa maré positiva, mas caso haja sucesso, o Milei vai se cacifar muito fortemente na política argentina, na medida em que ele terá conseguido reduzir substantivamente a inflação e terá também conseguido liberar o acesso à moeda estrangeira aos argentinos. Esses dois elementos somados me parecem matadores para que ele ganhe popularidade, para que ele se torne mais competitivo dentro do quadro eleitoral argentino. Daniel Souza, como próximo assunto, eu queria trazer a reunião de chanceleres dos BRICS, que aconteceu no Rio de Janeiro, mais especificamente no Palácio do Itamaraty. Tivemos a presença aí dos chanceleres, né? Então, naturalmente, a reunião foi liderada, né? Foi presidida pelo Mauro Vieira, né? O Brasil preside os BRICS desse ano, a cúpula dos BRICS vai acontecer, inclusive, no Rio de Janeiro esse ano, e tivemos a presença de pesos pesados, como, por exemplo, Sergei Lavrov, né? Que esteve no Rio de Janeiro. Só que, nessa reunião de chanceleres, não tivemos um consenso em torno da declaração final. O tema principal, Daniel, era se seria incluída na declaração final dessa reunião a questão da reforma do Conselho de Segurança. O motivo é o seguinte: os BRICS falam há bastante tempo sobre reforma do Conselho de Segurança, sempre colocando no bolo a Índia, o Brasil e a África do Sul. Três países que, na visão dos BRICS, deveriam almejar. Ora, Daniel, o motivo é simples, né? Os BRICS tinham 5 membros, 2 deles já eram membros permanentes, Índia, Brasil e África do Sul ainda não. Portanto, os BRICS almejavam que esses três países se tornassem pelo menos candidatos, almejassem eventualmente se tornarem membros do Conselho de Segurança. O problema é que os BRICS passaram por uma ampliação grande recentemente, né? No início do ano passado foi formalizada uma ampliação e a gente passou a ter pelo menos 2 países que são contra essa preferência dada a esses 3 países na entrada no Conselho de Segurança: Egito e Etiópia. Então, Egito e Etiópia tornaram-se membros dos BRICS e são contra a inclusão de qualquer menção à reforma do Conselho de Segurança, incluindo Brasil, Índia e África do Sul. O que esses 2 países dizem, é engraçado porque são 2 rivais, né, Daniel? Mas quando a gente se trata desse assunto especificamente, eles juntam forças e o que eles dizem é o seguinte: olha, não entendo por que os BRICS deveriam privilegiar apenas 3 países, sendo que agora os BRICS têm 11 membros no total, levando em consideração naturalmente que 2 deles já são membros permanentes. O argumento deles é principalmente contra a menção à África do Sul. Afinal de contas, a África do Sul faz parte de um documento da União Africana chamado de Consenso de Ezuwini, que é do ano de 2005, que estabelece que os países da União Africana deverão discutir conjuntamente quem seria o representante africano no Conselho de Segurança. Então, o que eles dizem basicamente é: no momento em que a África do Sul aparece numa declaração dos BRICS para entrar como membro permanente, a África do Sul está se descolando do bloco da União Africana. A questão se tornou tão importante, Daniel, que o Lula chegou a mandar uma carta para o presidente do Egito, né, o Abdel Fattah al-Sisi, para ver se destravava a questão e se conseguia colocar essa menção na declaração final dessa reunião de chanceler dos BRICS, e nada feito. O Sisi, presidente egípcio, não concordou, de modo que a questão foi mencionada apenas numa declaração da presidência, que é muito fraco, Daniel. A declaração da presidência é meio que o Brasil que preside a reunião, dizendo que a reforma do Conselho de Segurança deveria sair, mas não tem consenso, não há consenso. E um ponto importante é: o Brasil era contra a ampliação dos BRICS. O Brasil nunca foi favorável. O que o Brasil conseguiu da China, que era exatamente quem argumentava pela necessidade de uma ampliação, o que o Brasil conseguiu foi: olha, você permite a ampliação, Brasil, que eu garanto que eu dou mais apoio à questão da reforma do Conselho de Segurança. Acabou não adiantando, né, Daniel? O Brasil, portanto, aceitou a ampliação. A China, de fato, tem falado mais sobre a reforma, mas isso não garante que países como Etiópia e Egito concordem
com a ampliação do Conselho de Segurança também. Tanguy, mudando de assunto, agora a gente vai falar sobre a liderança de Giorgia Meloni, porque Giorgia Meloni tem se tornado uma liderança incontornável depois de estabilizar politicamente a Itália. Ela está soltinha, ela acaba tendo ali realmente a capacidade de dialogar com outras lideranças e eventualmente até que sejam mais próximas do ponto de vista ideológico em relação a ela. Então, nós temos a Giorgia Meloni encontrando o Erdogan e prometendo a intensificação de comércio entre os dois países. Eu achei interessante, Tanguy, que ela foi sozinha, ela está falando apenas em nome da Itália, não está falando em nome da União Europeia, e também ela promete ali uma cooperação do ponto de vista comercial, uma intensificação do fluxo de comércio e uma cooperação na indústria de defesa. E, consequentemente, o que a gente observa é uma Giorgia Meloni que vai ganhando ali cada vez mais visibilidade e vai tendo ali uma capacidade de diálogo com outras lideranças, além do continente europeu. Daniel Souza, falamos aqui já sobre a reunião dos BRICS, na reunião de chanceler dos BRICS, e eu sei que a geleia da Shakira de hoje está saborosa, envolvendo inclusive essa reunião. O que você traz para a gente hoje, Daniel Souza? Na geleia da Shakira de hoje eu quero falar de algo que aconteceu de forma curiosa no Rio de Janeiro. Sergei Lavrov estava numa belíssima comitiva andando pelo bairro de Copacabana quando populares tentaram atacá-lo. Populares tentaram realmente invadir ali aquela comitiva, a polícia acabou tendo que intervir, uma série de problemas, etc. Ele deve ter pensado, meu Deus, por que essas pessoas me querem? Por que essas pessoas querem me atacar? Será que são ucranianos disfarçados aqui no Brasil? E não, nós estávamos diante apenas de pessoas que acharam que a comitiva do Sergei Lavrov era a comitiva da Lady Gaga. Então, ao invés realmente de você ter o Sergei Lavrov sendo o centro das atenções, nós tivemos ali o Sergei Lavrov sendo confundido com a Lady Gaga no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. Isso é o ano de 2025. Quer dizer, você tem a reunião dos chanceleres do BRICS e, ao mesmo tempo, tem show da Lady Gaga, a Lady Gaga chegando à cidade do Rio de Janeiro por um grande show. E acho que as pessoas estavam mais preocupadas com ela do que com o Lavrov. Agora, que o Lavrov deve ter ficado feliz achando que ele era o centro das atenções, meu amigo, não tem nenhuma dúvida disso, deve ter ficado felizaço. Daniel Souza, a gente termina com isso, mais um episódio cheio de dificuldade técnica. O pessoal que está assistindo a live aqui está vendo a dificuldade que caiu a internet, abrir a porta aqui, barulho pra caramba, mas o episódio está gravado. E se você quer mais conteúdo do Petit Jornal ainda, acessa lá, petcursos.com.br e dá uma olhada no catálogo de cursos que estão lá disponíveis para você nesse exato momento. Então tem curso sobre vários países diferentes, sobre vários temas internacionais. Poxa, mas eu quero conhecer, como é que eu vou assinar de conhecer? Tem um monte de aula gratuita lá no YouTube do Petit Jornal. Acessa lá para conhecer e depois entra lá, petcursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit Jornal é uma mídia pequena, não tem qualquer produtora por trás, qualquer conglomerado por trás, portanto, a ajuda de nossos apoiadores acaba sendo de fundamental importância. E fica também o convite para você que ainda não é apoiador, não é apoiadora do Petit Jornal. No descritivo desse episódio, nós temos várias alternativas. Tem a chave Pix para o Petit Jornal, acaba sendo uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã, mas é feriado. Estaremos de volta. Um abraço e até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.